Sem dúvidas, a inveja é um dos piores sentimentos que o ser humano pode nutrir. Eu trago a mensagem de Deus dentro deste tema no livro de Provérbios, número 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O veneno da alma e a cura em Cristo. Lemos um texto em Provérbios 14, verso 30, que fala acerca do sentimento da inveja. A inveja é um dos pecados mais antigos da humanidade. Ela foi responsável por tragédias familiares, divisões, assassinatos e também rebeliões contra Deus. Diferente do sentimento de admiração, o sentimento de inveja não apenas deseja, almeja o que o outro possui, mas entristece-se com a felicidade alheia, com as conquistas do outro, e muitas das vezes deseja que o outro, que o próximo, perca aquilo que ele possui. Infelizmente, esse pecado, eu falo isso com sinceridade, infelizmente, esse pecado pode estar até mesmo entre pessoas religiosas, evangélicos, líderes e irmãos na fé. A Bíblia, ela revela que a inveja destrói relacionamentos, ela nos alerta acerca disso. Impede o crescimento espiritual e é uma porta de entrada para outros tipos de pecados. A inveja, ela é o desgosto pelo bem, pelas conquistas ou pelas bênçãos do próximo e vem acompanhado do desejo de possuir aquilo que é do outro ou de vê-lo perder aquilo que possui. Ela nasce de um coração que é totalmente insatisfeito e da comparação constante, uma comparação diária. Em Tiago 3,16, a Bíblia diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Então veja que a inveja, em momento algum, ela vai produzir paz. Ela gera sempre desordem e também destruição. A inveja fez com que um irmão matasse o outro. Em Gênesis 4, Caim invejou a oferta do seu irmão Abel. O primeiro assassinato da história da humanidade teve origem na inveja. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Caim ficou indignado com isso. Em vez de corrigir o seu coração, o que é que ele faz? Por causa da inveja, ele mata o próprio irmão. Então, quando a inveja ela não é vencida, ela pode levar a pecados ainda maiores. Temos o exemplo dos irmãos de José. Em Gênesis 37, José ele era amado por seu pai e recebeu sonhos, revelações, visões de Deus. Seus irmãos sentiram inveja por conta disso. Convenhamos que José ele contou, ele abriu a boca acerca de algo que Deus havia falado, revelado para ele. Passaram então a odiá-lo e a conspirarem contra José. Venderam José como escravo. Anos depois, o que é que Deus faz? Deus ele transforma aquela situação em salvação para toda a família. Então a inveja, ela também tenta impedir os planos de Deus, mas não consegue frustrar os seus propósitos. Temos o exemplo de Saul, que invejou Davi. Em 1 Samuel 18, após aquela grande vitória que Deus concedeu a Davi sobre o gigante Golias diante de toda a nação, o povo cantava, Saul matou milhares, como que um cântico entre Israel e as nações. Porém, Davi, dezenas de milhares. Então, o cântico na boca, nos lábios do povo exaltava Davi. A partir daquele dia, Saul,
ele agora passou a perseguir Davi por conta da inveja. Então a inveja transformou o rei em um homem comum, um homem consumido pelo ódio. Temos também o exemplo de líderes religiosos que invejaram Jesus. Em Marcos 15, verso 10, nós vemos que Pilatos percebeu que Jesus estava sendo entregue por inveja, não havia crime, não havia nada para o acusarem. O motivo era inveja. A inveja foi um dos motivos que levaram os líderes a rejeitar o próprio Messias. Quem alimentava a inveja eram pessoas que geralmente apresentavam tristeza pela felicidade dos outros, comparação constante, dificuldade de reconhecer o sucesso alheio. O ministério de Jesus crescia, se expandia, e eles não conseguiam aceitar aquilo e faziam críticas frequentes, fofocas e difamação contra o nosso mestre. É assim também nos dias de hoje. Geralmente quem nutre este sentimento terrível apresenta uma tristeza grande pela felicidade do seu próximo. Vive se comparando o que o outro tem, o que o outro possui, e tem uma dificuldade em reconhecer o sucesso do seu próximo. Então, veja que a inveja ela vai gerar também um tipo de competição exagerada. Vão tentar competir com você. Até que você não saiba que está numa competição, mas tem alguém competindo com você. Então esses sinais vão revelar um coração que precisa ser transformado, precisa ser regenerado. A inveja, ela também destrói relacionamentos, amizades, famílias, ministérios, igrejas. Podem ser divididas por causa desse terrível pecado. Ela também rouba a alegria. Quem inveja nunca está satisfeito. Pode observar, sempre acredita que a felicidade está naquilo que pertence ao outro. Ela tem um carro, o outro tem um carro, mas a alegria dela não está completa, porque o outro também tem. Ela tem uma casa, o outro tem uma casa. A felicidade dela não está completa porque ela não queria que a outra pessoa também tivesse uma casa. Então a inveja é terrível, a inveja ela não permite que a felicidade ela seja completa e também afasta-nos da presença de Deus. A inveja é uma obra da carne, segundo está escrito na carta à igreja em Gálatas. Gálatas inclui inveja entre as obras da carne, também adverte que aqueles que vivem praticando tais coisas não herdarão o reino de Deus. E além da inveja, a gente vai ver uma sequência de pecados que vão segui-la. A mentira, o ódio, a vingança, a violência, a divisão, o assassinato, como aconteceu com os dois irmãos, o primeiro homicídio. O remédio para vencer a inveja é a gratidão. Quem aprende a agradecer pelo que Deus lhe deu, encontra contentamento. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, seja grato pelo que Deus te deu, seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que você possui, seja grato. Amar o próximo também é um bom remédio. O amor não arde em ciúmes. Precisamos confiar na soberania de Deus. Cada pessoa possui um chamado diferente. Deus distribui dons, oportunidades, responsabilidades segundo a sua vontade. Então, se Deus abençoa alguém, é porque a pessoa já está pronta para receber aquilo. Se Deus abriu a porta para alguém, é porque Deus entendeu que já estava no momento daquela pessoa passar por aquela porta. Precisamos entender que o próprio Paulo, trazendo para as Escrituras, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento, a satisfação em Deus é um antídoto poderoso contra o sentimento de inveja. Temos o exemplo de Cristo. Jesus nunca competiu com ninguém, nunca invejou ninguém. Mesmo sendo filho de Deus, ele serviu, lavou os pés dos discípulos, humilhou-se e alegrou-se
em fazer a vontade do Pai. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está no serviço e não baseada numa vida de comparação e de inveja. Então, ore pedindo a Deus que revele qualquer raiz de amargura, de inveja, que porventura possa brotar em seu coração e desenvolva uma vida de oração, de intimidade, de comunhão com Deus, para que esse tipo de sentimento ele não adentre o teu coração. Então, em vez de competir, procure servir mais. Quando alguém for honrado, escolha alegrar-se com essa pessoa. Examine o seu coração sempre que sentir tristeza pela vitória de alguém, pela conquista de alguém, pela porta que Deus abriu para alguém. A inveja é um pecado silencioso, mas extremamente destrutivo, com poderes enormes, corrói o coração, rompe relacionamentos e também impede o seu crescimento espiritual. Em contraste, Cristo, ele nos convida a viver em amor, gratidão e contentamento. E quando a gente entende que é Deus quem cuida de nós e tem um plano perfeito para cada um dos seus, a gente deixa de competir e celebra, aprendemos a celebrar as bênçãos concedidas ao próximo. Provérbios 14:30, mais uma vez, o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Quem está satisfeito em Deus não precisa invejar ninguém, não precisa desejar o que é do próximo. A maior riqueza do cristão não está naquilo que ele possui, nos bens materiais, mas no relacionamento que ele nutre com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo nos livre de toda a raiz de inveja que porventura possa brotar em nosso coração.